Que a graça, a paz e a alegria do Senhor sejam abundantes em seu coração. Como tratar o idoso? Capítulo 14. O idoso e as doenças. Pastora Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. Conheço várias famílias que, anos após anos, tiveram seus parentes idosos acamados devido a doenças como o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson e outras mais. É grande o sofrimento, tanto por parte do doente, quanto por parte dos familiares. Passar pelo sofrimento, firmado em Deus, produz prova de amor verdadeiro no cuidar da pessoa enferma. Amadurecimento espiritual na busca do socorro em Deus. Sacrifício de louvor àquele que na cruz sofreu por nós. Tendo em vista ampliar o conhecimento informativo e oferecer subsídios para a compreensão e prevenção das doenças degenerativas, trataremos a respeito de algumas delas. Agradeço a Deus ter livrado minha mãe de 99,8% delas. Antes, quero narrar fatos reais que nos ajudam a melhor entender o sofrimento. No reino terreno e celeste, o drama de Jó é narrado nos capítulos 1 a 42 do seu livro. As perdas, a doença, os questionamentos de Jó nos mostram Deus majestoso, onisciente, justo, sábio, poderoso, fiel e bom, aguardando com tranquilidade a vitória de Jó ao perder filhos, servos, bens e saúde. O feroz Satanás investindo contra Jó com fúria, inveja, orgulho e sagacidade, mas sem onisciência, e ignorantemente desconsiderando a excelente autoridade e poder do Deus vivo, único e verdadeiro. Jó, homem temente a Deus, moralmente íntegro, honrado em seu meio familiar e comunitário, responsável, firmado em sua justiça própria, abastado de bens financeiros e materiais, foi pego de surpresa na perda de tudo o que possuía. A hierarquia angelical do terceiro céu, contemplando a agonia de Jó e torcendo pela vitória dele. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, afirmando legalisticamente que todo sofrimento é consequência de pecado. E o jovem Eliú, exortando Jó a reconhecer sua arrogância, inútil justiça própria, revolta e o sofrimento como ação purificadora na vida dos justos. Deus, respondendo a Jó, revelando-lhe sua sabedoria e poder no ato da criação, e Jó reconhecendo humildemente que até então conhecera Deus somente de ouvir falar e sem sabedoria. A vergonhosa derrota de Satanás. O amor, misericórdia e poder de Deus restituindo a Jó o dobro de tudo que perdera. A misericórdia de Deus e o poder da intercessão. Deus manda Jó orar pelos amigos. A terrível tribulação pela qual Jó passou, necessária ao seu crescimento espiritual, revelou a ele a soberania e sabedoria de Deus, a sua pequenez e ignorância de homem rico, a inutilidade da justiça própria, o poder, a fidelidade e o amor de Deus. Revelou ao diabo a fé genuína de Jó com saúde e sem saúde, com riqueza e sem riqueza, protegido e desprotegido, e a soberania e poder de Deus. Aos anjos revelou a submissão, fidelidade e sincero diálogo de Jó face ao seu Criador e Senhor. Aos amigos de Jó, revelou o amor e o poder de Deus, que ultrapassam normas e pecados. Revela a todos nós que passamos por tribulações, sofrimentos e dores,
a resposta à questão: por que sofrem os bons e justos sobre a face da terra, se Deus é amor, misericórdia e justiça? Porque os pensamentos do Deus eterno são sempre para o bem. Ele é soberano, sábio, bom, poderoso, fiel. Nele podemos confiar, independente das circunstâncias adversas. O sofrimento é permitido por Deus para a purificação dos justos. É instrumento de santificação. Recentemente presenciei 3 pessoas fiéis a Deus, vidas totalmente consagradas no serviço de Deus, na família e na edificação da igreja, produzindo inúmeros frutos de vidas salvas, libertas e restauradas. Presenciei essas pessoas sofrendo há mais de 5 anos no leito devido ao mal de Alzheimer. Parentes, amigos e terceiros indagavam: por quê? E para que Deus permitiu o sofrimento delas? Todas elas eram pessoas honestas, trabalhadoras, responsáveis, doativas e tementes a Deus. Uma delas apresentou comportamento agressivo e impaciente nos últimos anos de sua enfermidade, até entrar em estado de coma. A outra suportou o sofrimento e vários anos em coma, até que Deus a recolheu. Foi cuidada pela esposa amorosa e pelos parentes. Seu viver na atividade e na inatividade testemunhou Jesus Cristo. A terceira era forte, saudável e alegre, ativa, comunicativa, e nos dizia que queria viver 120 anos. Mas, devido a um acidente automobilístico, a derrames e doença cerebral degenerativa, permaneceu em cadeira de roda e acamada até seu último dia de vida, que não foi de 120 anos. Através de sua filha, intercessora e profetisa, Deus mostrou o pai dentro de um balão aéreo que não conseguia subir, porque cordas com pedras nas pontas impediam o alçar voo. Sua esposa perguntou-lhe o que o estava preocupando, e ele disse os 3 motivos, relacionados a quem iria cuidar dela e à casa. Meses depois, a filha recebeu outra revelação de Deus. Viu o pai com vestes brancas luminosas dos pés à altura da cintura. Não cobria todo o corpo. Ela entendeu que ele ainda não estava espiritualmente preparado com as vestes de santidade para entrar na cidade santa, no paraíso celeste. Poucos dias antes de seu falecimento, sua esposa teve um sonho. Viu uma mesa de banquete e ela se movimentando com os preparativos da festa de casamento, e querendo saber se a noiva estava pronta. Alguém, um anjo, lhe dizia para anotar o número. Ela escreveu 40, mas o anjo lhe disse: coloque o 0 à esquerda. Ela relutou, mas acabou cedendo e escreveu 04. Ainda em sonho, entrou no quarto e viu a noiva deitada na cama. Tirou o lençol que a cobria e, maravilhosa, contemplou a coroa de pedras preciosas na cabeça da noiva sorridente e o vestido branco e esvoaçante que a envolvia. 4 dias depois, seu esposo faleceu. Sua filha não estava presente, residia na América do Norte. No momento em que o pai falecia, ela teve outra visão espiritual. O anjo levando o pai dela para o céu e lhe perguntando: e a minha esposa, quem cuidará dela? Deus continuará cuidando dela, respondeu-lhe o anjo. Sorridente, ele entrou no paraíso celeste. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, conforme Romanos 11, versos 33. Provação. Sofrimento é prova. Prova é aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. Aquilo que mostra ou confirma a verdade de um fato. É na provação, em meio a situações sofridas, internas e externas, adversas, que demonstramos o que somos, espirituais ou carnais, plenos de fé viva ou descrentes,
fortes ou fracos, perseverantes ou instáveis, confiantes em Deus ou descrentes do amor, sabedoria, poder, fidelidade e misericórdia do soberano Deus que tem o controle de tudo. E tudo o faz para o nosso bem. O Espírito de Deus, através de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, nos afirma: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pode parecer absurdo estar alegre enquanto se passa por uma provação sofrida, mas se Deus assim afirmou, é porque é possível e necessário. A alegria na provação não é euforia, é tranquilidade confiante em Deus, é certeza que Ele está no controle. A alegria confiante é reconhecimento de que está sendo tratado em amor, lapidado para brilhar como o diamante de Deus. A alegria nas provações expressa a convicção de que elas são momentâneas e que o livramento e a vitória virão, conforme 1 Coríntios 10, verso 13, 2 Pedro 2, verso 9. A alegria confiante em Deus mostra a verdadeira fé, amplia e aprofunda o conhecimento, a intimidade com Deus. Oferece oportunidade de desenvolvermos a paciência e a perseverança que conduzem à santidade, à perfeição espiritual. Deus é amor, bondade, perfeição, santidade, justiça, fidelidade e poder. Esta certeza nos livra de nos revoltarmos contra Deus nos momentos difíceis de nosso viver. Somente Deus conhece o nosso interior, o que verdadeiramente somos e não o que aparentamos ser. Em Jeremias 17, verso 9, ele diz que nossa alma é enganosa e corrupta. E o rei Davi, bendizendo ao Senhor pela sua misericórdia, reconhece que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas a sua misericórdia é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, conforme Salmo 103, versos 14 e 17. O ser humano precisa ser confrontado para tomar consciência de suas limitações e falhas. Caso contrário, viverá alienado, enganando a si próprio e as demais pessoas, e jamais encontrará a verdade, o caminho e a vida plena. Quanto mais formos obedientes, praticantes dos ensinamentos de Deus, humildes, sedentos da verdade, pacientes, fervorosos, doativos e santos, por menos provações passaremos. Quanto mais acudirmos ao necessitado, diz o Salmo 41, verso 1 a 3, mais o Senhor nos livra no dia do mal, nos protege, preserva a nossa vida, nos faz felizes na terra, nos livra dos inimigos, nos assiste no tocante a enfermidades e doenças. Quando o amor dirige nossas vidas, há saúde, alegria e harmonia em nosso espírito, alma e corpo físico. É semelhante ao que o amor sacrificial produz na igreja, no corpo de Cristo. Produz unidade saudável e não divisões provocadas por julgamentos, discordâncias, conflitos e contendas. Prevenção das perdas cerebrais. Com o decorrer dos anos, o corpo humano vai perdendo energias e consequentemente, envelhecendo biopsiquicamente. A revista Veja, edição especial sobre saúde, número 20, de novembro de 2002, publicou excelente matéria a respeito de prevenção e minimização do envelhecimento do cérebro e demais órgãos do organismo humano. Está cientificamente comprovado que o sono, o movimento, a alimentação, a alegria,
o estímulo do cérebro, ajudam a manter a juventude e a prevenir enfermidades da alma e doenças do corpo físico. Como exemplo, a prática regular de exercícios físicos como caminhada, bicicleta, remo, natação, dança criativa, leitura, quebra-cabeças, palavras cruzadas, artesanato, pintura, ordenar roupas por cor ou estação, e CDs e DVDs por estilo musical e temas, sono adequado, alimentação equilibrada, convivência tranquila com parentes, amigos e vizinhos, experiências alegres, viagens e passeios, fé e esperança, ajuda aos necessitados, contato direto com a natureza verde, floral, frutífera, com a água e o sol, o enfrentamento das perdas afetivas e materiais, com consciência de que nossa vida terrena é temporária e que morte é apenas a passagem de uma vida natural para uma vida sobrenatural e eterna, e que Deus jamais nos abandona, conforme Hebreus capítulo 13, verso 5. Mencionarei os fatores e sintomas de algumas enfermidades e doenças graves que devem ser evitadas desde a fase uterina até a terceira idade. O conhecimento a esse respeito ajudará também a compreender e tratar com amor e sabedoria os idosos e enfermos da alma, pensamento, sentimento e vontade, e doentes do corpo físico. Nossas células são inteligentes, os neurônios se renovam. Cada célula do corpo humano é inteligente, afirma o pesquisador e conferencista adventista Dr. Geia, pois receberam o sopro de vida do eterno e poderoso Deus. A harmonia, o funcionamento, a ação cooperativa e a capacidade de regeneradora das células são inexplicáveis ao ser humano que não crê no Deus. Quem não crê no Deus Criador não consegue entendê-las, mas são explicáveis aos que nele creem. Pesquisas recentes comprovam que o cérebro produz neurônios durante toda a vida da pessoa, inclusive na terceira idade. Os dogmas da neurociência, que afirmavam que os neurônios seriam as únicas células humanas incapazes de se multiplicar, caíram por terra. Comprovou-se também que a eficiência com que os neurônios se conectam através dos dendritos depende da estimulação recebida nos anos anteriores de vida. Os dendritos são ramificações que transmitem informações aos neurônios. Quanto mais longos e abundantes forem os dendritos, mais fortes serão as conexões deles com os neurônios. Graças a essas conexões, o ser humano raciocina, aprende, memoriza, ouve, enxerga, fala, emociona-se, deseja, ama e age. Boas conexões neuronais podem ser feitas em qualquer época da vida. Quanto mais as vivências forem ricas, intensas, agradáveis, mais longos e abundantes serão os dendritos, e mais velozes e eficientes serão as informações aos neurônios. Portanto, menor serão os apagões de memória, a queda na acuidade visual e auditiva, a lentidão na tomada de decisões ou o comprometimento das funções motoras. Tenha visão otimista de tudo. Em tudo, dê graças. É o que nos exorta 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Tudo é tudo, seja a situação favorável, boa, ou desfavorável, má. A alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias 8, verso 10. A alegria faz parte do fruto do Espírito Santo que Deus concede aos seus filhos, conforme Gálatas 5, verso 22. Peça a Deus para lhe revelar se você e seus parentes passaram de criatura a filhos de Deus, isto é, se já nasceram espiritualmente no momento em que reconheceram ser pecadores, confessaram seus pecados e abriram a porta de seu coração para Jesus Cristo entrar e selá-los com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13. Verifique se seu pensar, sentir, decidir, realizar, possui o fruto do Espírito, que é amor,
paz, alegria, bondade, benignidade, que é amabilidade em fazer o bem, longanimidade, que é paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, conforme Filipenses 4, verso 4. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de forma que a possais suportar, conforme 1 Coríntios 10, verso 13. A tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, conforme Romanos 5, versos 3 e 4. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, viçoso. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, tormento eterno no Hades, no inferno. Contra mim, que te busco, ó Senhor, bom é estar junto de ti. Em ti ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, conforme Salmos 73, versos 3 a 5, 17 e 28. É importante que a criança, o jovem, o adulto e o idoso identifique os motivos de alegria em sua vida, desde a tenra infância até o momento atual. Identifique os seus ideais e alvos atingidos e a serem concretizados, e o que mais gostaria de realizar. Descubra o prazer de viver e se valorize. É tão importante quanto o oxigênio para o cérebro. O Pai Eterno, Jesus Cristo e o Espírito Santo amam cada pessoa, independente de suas limitações e falhas, pois é alguém especial, único. Há algo grandioso preparado para todos aqueles que amam a Deus. Vida plena de amor, paz, alegria, junto de Deus e dos entes queridos fiéis a Ele, eternamente. As emoções negativas intensificam a produção dos hormônios estradiol e adrenalina. O excesso dessas substâncias diminui as defesas do organismo, favorecendo infecções, elevando a pressão arterial e desencadeando problemas cardiovasculares. As perdas de entes queridos, de emprego e bens materiais afetam a produção dos hormônios do prazer, a serotonina e a endorfina. Isto pode levar a pessoa à depressão, perda do sentido de viver, de atingir alvos. Os dendritos e os neurônios são afetados. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, verso 8, nos orienta somente pensar em tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, respeitável, como já mencionamos anteriormente. Deus afirma e cumpre o que diz: nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Clama-me e te responderei. Jeremias 33, verso 3. Disse Jesus: quem crer em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, conforme Lucas 18, verso 27. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, verso 17. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Tomo posse de todas as bênçãos que Jesus conquistou para mim. Efésios capítulo 1, versos 3. Se creres, verás a glória de Deus. João 11, verso 40. Haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Diz o Senhor. Jeremias 32, versos 17 e 27. Gênesis 18, verso 14. Lucas 1, verso 37. Vai,
a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Marcos 5, versos 34. O movimento é vida. O exercício ativa a circulação, possibilitando ao sangue transportar oxigênio e nutrientes a cada uma das trilhões de células do corpo humano. Nosso organismo é vivo, não é estático, está em constante movimento. O cérebro possui 100 bilhões de células nervosas e cada uma delas se liga a milhares de outras em mais de 100 trilhões de conexões, e elas estão em constante intercomunicação. O coração, que é um dos primeiros órgãos que surge no feto, é o que mais trabalha. Ele é a bomba que impulsiona o sangue pelos vasos sanguíneos. Atinge 75 trilhões de células. Se elas forem privadas do oxigênio trazido pelo sangue, sufocam, e as consequências são catastróficas. Grandes vasos sanguíneos partem do coração, ramificam-se, formando uma rede de mais de 10 bilhões de vasos microscópicos que chegam aos pontos mais distantes do corpo. Essa rede sanguínea leva oxigênio e nutrientes para as células. Ao retornar, recolhe os resíduos das células. Sangue é vida, conforme Levítico, capítulo 17, 11, Hebreus, capítulo 9, 22. Quando o sistema circulatório apresenta problemas, o coração é forçado a trabalhar mais do que lhe seria normal, e isso é altamente prejudicial à saúde. O estresse, a obesidade, o tabagismo e demais drogas são fatores de risco, pois agridem a saúde vascular. A engenharia natural do coração supera qualquer dispositivo criado por cientistas. O comprimento total aproximado dos vasos sanguíneos do corpo humano corresponde a 2,5 voltas ao redor do planeta Terra. Observação. Para maior conhecimento, veja a coleção Seu Corpo, Sua Saúde, o Coração, o Sistema Circulatório, editado por Seleções do Reader's Digest, página 8 a 35 e 60 a 63. Sugestões práticas para evitar ou minimizar problemas circulatórios. As pessoas cuja profissão ou ocupação doméstica exige que permaneçam sentadas devem criar o hábito de levantar-se de 40 em 40 minutos para fazer alguma atividade. Quando sentadas, devem erguer as pernas cerca de 50 centímetros do chão e flexionarem a ponta dos pés para cima e para baixo. Quando em pé, devem erguer os calcanhares 20 vezes, descendo-os lentamente. Estarão ativando a barriga da perna, que também bombeia o sangue. Quando deitadas de costa, dobrem uma das pernas para a proteção da coluna e ergam a outra bem alto por alguns segundos. Desça e permaneça com ela dobrada enquanto a outra perna sobe. Repita 3 ou mais vezes. Não exagerem. Sentindo dor, descem. Sentindo dor, cessem o exercício imediatamente. A importância do repouso. Não somente as pernas, mas todo o nosso corpo necessita de repouso. Por isso Deus, em sua sabedoria, determinou 6 dias de trabalho e 1 de descanso, conforme Êxodo 20, versos 8 a 11. Este é o 4º mandamento. E Deus programou o nosso organismo para dormir à noite. O estresse mental ou físico é um veneno para o cérebro. Aumenta a produção do hormônio cortisol, exterminador de neurônios. Noites mal dormidas levam ao envelhecimento precoce. Diminuem a substância leptina, acarretando a voracidade alimentar. Desequilibram a produção do cortisol, responsável pelo estresse, e cujo excesso inibe o sistema imunológico. Eleva a pressão arterial e o nível do colesterol ruim. A privação do sono prejudica a conexão entre os neurônios, afetando o aprendizado, a memória, os reflexos e a coordenação motora. É durante o sono que o cérebro organiza e assimila os dados selecionados como essenciais e apaga os desnecessários. O cérebro do insone
fica atrapalhado. Dormir em ambiente escuro e silencioso favorece a ação do cérebro na reorganização dos dados. O sono repõe energias. Nas fases, momentos mais profundos do sono, é produzido o hormônio GH, que atua no crescimento ósseo. Sua deficiência produz enfraquecimento dos ossos, perda da massa e da força muscular, acúmulo de gordura na região do abdômen, flacidez e ressecamento da pele, comprometimento da cicatrização, alterações do sistema imunológico. Minha mãe e eu sempre tivemos sono excelente. Um pouco antes das 21 horas começa a minha necessidade de dormir. Durmo rápido. Entre 3 e 4 horas acordo para orar. Pedi esta graça a Deus, pois este é geralmente um momento de silêncio exterior e de mistério no reino espiritual. Após orar, retorno ao leito e volto a dormir em perfeita paz. Meu segredo, com base no Salmo 4, verso 8, e experiência da mãe do meu esposo, oro todas as noites ao deitar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquila e segura. Se eu morrer sem acordar, recebe minha alma e meu espírito, ó Senhor. Noites bem dormidas produzem repouso biopsíquico, inclusive espiritual, pois a alma e o corpo aquietados abrem espaço para o espírito agir sem barreiras. O sono tranquilo, repousante e eficaz é sinal de boa saúde. É necessário cuidado com relação a medicamentos contra insônia, pois além de criarem dependência, podem acarretar distúrbios em outros órgãos. Enfermidades comuns na terceira idade. As enfermidades aqui mencionadas podem ocorrer em qualquer idade, porém são detectadas em alto nível de manifestação na terceira idade. O movimento físico, a atividade intelectual e artesanal são medidas preventivas para, no futuro, evitar graves enfermidades. Com relação ao idoso, se possível, ajude-o a andar, pois quanto mais ele ficar deitado, mais sua massa muscular se atrofiará. E o nível de açúcar no sangue será alto devido à massa muscular insuficiente. As pernas são as que mais rápido se atrofiam, pois quando ficamos deitados ou sentados, as pernas não se movem. Nas pernas e nos pés estão as maiores articulações, ossos, nervos e vasos sanguíneos. Por isso precisamos movimentá-los. O movimento físico, a atividade intelectual e artesanal são medidas preventivas para o futuro, para evitar graves enfermidades. Com relação ao idoso, se possível, ajude-o a andar, pois quanto mais ele ficar deitado, mais sua massa muscular se atrofiará, como já dissemos. As pernas precisam ser exercitadas para prevenir problemas de saúde no futuro. Que Deus abençoe.